Meus amados irmãos, quem tem o grande prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o presbítero Gilvaí de Oliveira. Estamos novamente gravando um vídeo com o propósito de que este vídeo venha atingir a tua vida, venha promover um despertamento espiritual para você, venha te promover um outro tipo de conhecimento, ainda que você já conheça algo dentro das Escrituras, mas que venha te promover um conhecimento com maior profundidade. O que nós iremos trabalhar aqui, meu amado irmão, nesse vídeo, é sobre o livro de Ezequiel, um livro polêmico, um livro, principalmente o primeiro capítulo, que poucas pessoas ousam pregar, dissecar o assunto, abordar o conteúdo, porque é um conteúdo de difícil compreensão. Mas nós queremos trazer aqui algumas revelações da parte de Deus e que essas revelações venham de encontro com a tua necessidade, venham atingir tua vida. As pessoas não entram nesses assuntos porque não conhecem, porque não sabem, não buscam entender o que realmente a Escritura diz. Na verdade, hoje o cristianismo está falido, o cristianismo, na verdade, está morto. As pessoas estão voltadas às grandes lideranças mais para o capitalismo do que para o cristianismo. Esta é a grande verdade nua e crua que está acontecendo dentro das igrejas ou daquilo que se diz igreja. E por outro lado, você tem um frenesi desenfreado de pessoas que pensam que conhecem a Deus e não estão conhecendo nada. Isso é ruim, isso é uma coisa terrível que está acontecendo nas igrejas da atualidade. Nós estamos vivendo o pior período desculpe, da igreja na face da terra. A igreja nunca passou por uma crise como ela está passando hoje. No entanto, Deus precisa dar um chacoalhão na igreja, sacudir a igreja, colocar essa igreja de joelhos, é isso que nós esperamos. Tudo bem, então o que iremos abordar aqui diz respeito ao livro do profeta Ezequiel, em especial o seu primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos com a página aqui do computador aberto, justamente no capítulo de número 1 do livro do profeta Ezequiel, como você está contemplando. Então, o comentário que nós iremos abordar dentro desse capítulo diz respeito a um dos profetas maiores. Ezequiel era considerado um dos profetas maiores, um homem de visão ampla, um homem de coragem para divulgar as revelações que ele estava recebendo da parte de Deus. Aqui, irmãos, nós queremos fazer aqui, salientar um ponto importante. Por quê? Porque coragem é uma virtude. Só que coragem é uma virtude de poucos homens dentre a humanidade têm coragem para divulgar verdades contundentes que marcam épocas, que promova uma revolução ou coisa desta natureza. No entanto, convém nós fazermos a vontade daquele, no caso Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Algumas passagens do livro de Ezequiel já têm gerado calorosos debates, tanto no meio teológico quanto no meio científico e, por que não dizermos, até mesmo no meio ufológico. Por quê? Os ufólogos desconfiam, os teólogos recriminam, os cientistas não sabem o que significam. E por se falar em teólogo que recriminam, quando eles ouvem falar, os teólogos, quando ouvem falar de algo que está fora do seu campo de pensamento ou de classe de coisas que eles não concordam, eles querem rechaçar mesmo sem ter base para rechaçar. Então isso é muito ruim para a classe dos teólogos fazer esse tipo de coisa, porque isso não é bom, não é bom. Na verdade, o povo em especial, os leigos, as pessoas que estão dentro das congregações, quando não estão envolvidas com a espiritualidade, um misticismo desenfreado, eles ficam como cobaias dessa classe de teólogo que vai empurrando de goela abaixo aquilo que eles querem que o povo saiba. E isso não é bom, não. Na verdade, o sábio Senhor, ele diria
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem falou isso foi o mestre por excelência. Sem conhecer a verdade, não tem como alguém chegar a lugar algum. Pois bem, o profeta Ezequiel, nesse primeiro capítulo, ele faz um relatório nos mínimos detalhes de tudo aquilo que os seus olhos contemplaram. Ele viu, ele foi testemunha ocular, certo? De várias visões, e por que não dizemos, aí pode chocar esta palavra com aquilo que você já conhece, de várias visões cosmológicas. O profeta apresenta a sua visão ilustrando com o que ele conhecia, objetos de uso contemporâneo, daquilo que ele já sabia, daquilo que ele entendia. Então ele faz uso daquilo que ele conhecia, daquilo que ele entendia, para falar o que ele estava vendo. Nós temos que entender que Ezequiel está fazendo o trabalho de um repórter. A função de um repórter não é interpretar, ele tem que trazer a notícia. Ezequiel está trazendo a notícia daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está contemplando. O profeta estava lúcido, porque às vezes a pessoa fala desse negócio de visão, de revelação, de não sei o quê, e pensa que a pessoa não está lúcida, a pessoa está dominada por uma força, por uma entidade ou coisa dessa natureza. Ezequiel não estava dominado por entidade nenhuma, ele estava bem lúcido quando ele começa a receber as visões e as revelações celestiais. Então nós temos que entender que ele estava lúcido daquilo que ele estava recebendo. Ele relata o local, ele relata o lugar onde ele estava, o ano, o mês, e aí ele diz, eu vi visões de Deus. Aqui no capítulo 1, olha, ele diz assim, e aconteceu, vou deixar em negrito aqui, que é para você acompanhar, tá bom? E aconteceu no 34º mês, no 5º dia do mês, estando eu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Estou usando aqui a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Então ele está dizendo onde ele estava, a posição que ele estava, e que as visões que ele estava recebendo, ele não deixa dúvida nenhuma que não eram visões da terra, não eram coisas terrestres, eram visões celestiais, eram visões cosmológicas, eram visões e revelações que procediam de Deus. Não era algo simbólico, não era algo espiritual, era algo concreto. O que Ezequiel estava vendo era algo concreto. Dentro dessa concretude, o profeta vai se utilizar, como eu mencionei anteriormente, de objetos de uso contemporâneo para que ele possa transmitir aquilo que ele está vendo através do entendimento que ele compreende. Então, mas nós temos que ter em mente também, meu amado, é que Ezequiel não estava vendo ou querendo transmitir um ensinamento ou alguma coisa para gerações futuras. Não, ele queria falar para o povo contemporâneo. O público que ele ia transmitir era o público contemporâneo dele próprio. Quem tende a não ser atemporal é Deus, e isso chega até os nossos dias. Podemos dizer que a visão era real. O profeta sabia que se tratava de algo transcendental, não era normal aquilo que ele estava vendo para aquela época. Procedia dos céus, e isso iria mudar a vida de Ezequiel, a visão de Ezequiel. A descrição visionária do profeta começa distante, ele começa a ver algo que vem distante, que vem se deslocando pelo espaço e se aproximando do local onde ele estava. Ele diz-nos, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Deixe-me aqui o versículo 4, vou grifar novamente para você contemplar. Então diz, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor do meio dela e no meio dela havia uma coisa, como da cor de ambá, que saía do meio do fogo. Pois bem, meu amado, então Ezequiel fala de uma nuvem
uma nuvem de fogo ou algo dessa natureza, e diz que do meio dessa nuvem de fogo tinha uma coisa que vinha saindo do meio do fogo. E esta tal coisa que ele diz que vinha saindo do meio do fogo tinha a cor de âmbar. Nós vamos dissecar, nós vamos abordar esse conteúdo. Então era algo que vinha do espaço, formando uma nuvem. Até preparei aqui algumas imagens, eu queria que você contemplasse essas imagens. Aqui, claro que é só uma ilustração. Nós temos aqui então uma pessoa que está contemplando uma nuvem, um nevoeiro que vem do espaço. Não estou dizendo que aqui é Ezequiel, é só para ilustrar aquilo que nós estamos abordando aqui. Então Ezequiel está falando que vem uma nuvem, que ele não sabe se é uma nuvem com fogo, se é uma nuvem de fogo, como você está contemplando aqui dessa natureza. Estou passando o mouse nesse nevoeiro, e ele vai mencionar que vem uma coisa que vem saindo do meio do fogo. Essa coisa, a coisa é algo determinado, ele não diz o que é, porque ele não sabe o que é. Mas você sabe, presbítero Juvaí, o que é? Não, eu também não sei. Nós vamos entender através do que está escrito, analisando nesse vídeo, para nós chegarmos a alguma conclusão, porque Ezequiel dá a descrição. Ele dá a descrição do que está acontecendo. Então ele contempla a tal nuvem, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor dela. E do meio dela havia uma coisa como da cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Então nós vamos entender isso, vamos imaginar esse tipo de coisa que está escrito no capítulo 1 de Ezequiel, para nós compreendermos o que significa tudo isso. Nós não vamos forçar nada, não precisamos forçar nada. A Escritura, por si só, ela se estabelece, ela vai chegar a uma conclusão. Pois bem, qual é a cor de âmbar? Porque Ezequiel fala que vem uma nuvem, como nós mostramos aqui, ó, um nevoeiro, profeta vendo junto ao rio Quebar, o nevoeiro vindo, e do meio da nuvem está saindo uma coisa, e essa coisa tinha a cor de âmbar. Qual é a cor de âmbar? A coisa tinha a cor de âmbar e aparência. Suponhamos que o profeta estivesse se referindo à cor preta, porque o âmbar ele pode ser evidenciado em 3 cores. Pode ser o preto, pode ser o pardo e o amarelo transparente. Então, o âmbar, guarde aí, anote aí, tem 3 cores, pode ser preto, pode ser pardo ou amarelo transparente. Era o que o profeta conhecia e o que ele sabia na época. Agora nós temos aqui uma suposição. Suponhamos que o profeta estivesse se referindo à cor preta. Se ele estivesse se referindo à cor preta, então uma coisa de cor preta, de cor negra, vinha voando e saindo do meio da nuvem, que ele mesmo provocara. Então era um objeto voador que vinha em alta velocidade, provocando a queima dos átomos, provocando uma nuvem, um nevoeiro, um vento tempestuoso, que não se sabe se era uma nuvem de fogo ou se era fogo no meio. Não dá para entender bem o que era isso, mas do meio vinha saindo essa tal coisa que vem diminuindo a velocidade, que Ezequiel disse que tinha a cor de âmbar. Pois bem, meu amado, então isso é um fato importante e nós temos que ter em mente isso. Tá bom? Então Ezequiel está falando de um objeto voador, um objeto, se é da cor de âmbar, se é da cor preta, é um objeto de metal. Esse objeto de metal vinha saindo da nuvem de fogo que ele mesmo provocara devido à sua altíssima velocidade. Ezequiel vai dizer ele vai trazer outras informações, e essas informações é importante para nós. Se nós tivermos essas informações, nós vamos ver. Então, ele vai dizer aqui, ó, essa coisa que ele está falando tinha os pés como os pés de uma bezerra. É que mudou aqui para o capítulo 2, o capítulo 2 de Ezequiel, mas eu já voltei aqui, ó. Vamos ver aqui. Versículo 5. E do meio da coisa saiu uma semelhança de 4 seres viventes, aparência de homem, cada um tinha 4 rostos. Verso 7. Vou grifar aqui para você contemplar, tá bom? Ó, só o 7.
os seus pés eram pés direito, e a planta dos seus pés era como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como cobre polido. O que significa isso? Está dizendo que a tal coisa que vinha voando, que vinha saindo da nuvem de fogo, que tinha a cor de âmbar, tinha os pés redondos. Ele está falando pé redondo, pé parecia como o pé de uma bezerra. Ele está falando disso. O que seria essa tal coisa que tenha os pés como os pés de uma bezerra e que era de metal? Porque nós temos aqui novamente a evidência do metal, como cobre polido. Eu quero fazer aqui uma suposição. Seria o trem de pouso do objeto voador? Nós vimos novamente que realmente se tratava de um objeto de metal, metal capaz de resistir à velocidade da luz sem desintegrar-se. Então, nós estamos vendo que esse objeto, por quê? Porque vinha em altíssima velocidade, queimando os átomos. Não vou afirmar aqui se era a velocidade da luz ou se era superior até mesmo à velocidade da luz, porque nos versículos que se seguem, traz-se essa ideia, que esse objeto, ele voava, ele andava, ele viajava na velocidade da luz. Então, Ezequiel, ele está falando dessas verdades, ele está trazendo essas verdades. E ele vai dizer que esse tal objeto tinha os pés como os pés de uma bezerra e era de metal. Depois, no versículo 8, ele traz uma informação que acaba gerando um certo problema. Por quê? Ele vai dizer, e tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados, e assim todos os quatro tinham os seus rostos e as suas asas. Ele está falando aí de uma referência do rosto, desculpe, está tossindo aqui, rosto de animal, etc e tal, mas eu quero fazer essa abordagem aqui da questão de mãos de homem, que ele está dizendo que tinha mãos de homem debaixo das suas asas. É difícil a gente acreditar num negócio desse, porque se é um objeto que vem em altíssima velocidade, queimando o átomo, eu mencionei até mesmo velocidade da luz, depois vem o profeta, mesmo sendo Ezequiel, um homem santo, um homem justo, um homem honesto daquilo que está falando, dizer que tinha mãos de homem debaixo das asas, é difícil da gente acreditar, mesmo sendo Ezequiel. No entanto, meu amado, eu quero te mostrar que é possível, não desta maneira, porque nós entendemos as coisas erradas quando lemos as Escrituras. Nós pensamos que o profeta, o apóstolo, sei lá, alguém que está escrevendo um livro bíblico, ele está pegando a caneta ou uma pena, ou seja, o que for, e mandando, escrevendo no momento que ele está vendo. E isto não é verdade. O comentário ou a escrita é feito posteriormente daquilo que o profeta viu. Então ele faz um comentário ou ele escreve posteriormente relatando aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele tinha contemplado. Então ele contemplou que o objeto vinha, o objeto pairava no ar e a partir daquele momento que esse objeto pairava no ar, ele faz esse relato, ele relata isso do que ele tinha visto. Então ele diz que esse tal objeto tinha mãos de homens debaixo das suas asas. Também menciona a questão de rosto. Então nós temos aí o objeto, uma imagem aqui de um objeto da cor de âmbar que está saindo da tal nuvem de fogo. Ezequiel também menciona que esse tal objeto tinha 4 rostos. Tinha rosto de homem, de leão, de águia e de boi, como você está contemplando aqui nessa imagem. Claro que isso ele está falando de algo que ele está vendo e tinha toda uma tradição, isso faz parte da tradição histórica, da tradição, podemos dizer até mitológica do povo de Israel, que Deus andava montado em lombos de animais. O formato disso, é isso que ele está falando. Eu não posso afirmar aqui que esse objeto voador tinha realmente esse formato, se houve um acréscimo do escritor, ou o que é que ele quer dizer com isso, mas, na verdade, isso está escrito. Não vou trazer aqui uma linguagem simbólica, dizer, isso vai representar Cristo nos evangelhos, como dizem os teólogos. Esqueça isso. O que Ezequiel está falando aqui é algo real, o que ele está vendo e o que ele está conseguindo passar para as pessoas. Pois bem, o que ele está contemplando é uma visão de algo desta natureza, como no decorrer do vídeo que nós vamos estar abordando,
ele vai mencionar cambas, cambotas, etc. e tal. Pois bem, vamos voltar aqui lá para o texto de Ezequiel, ver o que é que ele acrescenta. Vamos abordando aqui aquilo que ele está acrescentando. Ó, e tinha mãos de homem, unia, tal, e tal, e tal. Deixa-me ver aqui o versículo que eu quero abordar. Diz que esses animais, quando eles corriam, Ezequiel diz que eles correm, e quando eles correm, eles não se viram. Aqui, o verso 9, ó, vou aqui, ó, ele está falando que esse objeto, ele tinha asas, tinha rodas, etc, tal como tem no decorrer do texto, mas ele vai dizer que tinha asas que eram unidas uma a outra, formando um único corpo, e esses objetos, eles não se viravam quando andavam. O profeta nos dá uma descrição, às vezes complicada, complicadíssima por sinal. E somente uma mente livre de dogmas, de preconceito, entenderá o mistério que ele está trazendo à tona para deixar de ser mistério e tornar-se uma revelação. Ele menciona rosto, asa, tudo ligado em um só corpo. Aquilo que ele chama no princípio de coisa, agora ele chama de animais voadores, ou simplesmente objeto voador em formato de animais. É por isso que aparece o tal rosto de homem, de águia, etc e tal. Então, objeto voador em formato de animais. Vamos fazer aqui algumas suposições. Estes supostos animais estavam ligados a enormes rodas e imensas asas. Tudo ligado em um único corpo, em um único ser, tanto por cima como por baixo. Eles se deslocavam pelo espaço e não se viravam quando voavam, ou seja, não tinham necessidade de fazer manobra. Se fosse para ir para o norte, eles iriam para o norte, mas se ele quisesse voltar para o sul, ele voltava para o sul. Se naquele momento ele quisesse se deslocar para o oeste ou para o leste, seja como for, eles não precisavam fazer manobra como fazem os nossos aviões, ou até mesmo os nossos carros, como nós estamos falando do espaço, os nossos aviões, eles eles se deslocam em um sentido só, ele não pode dar marcha ré, não existe voar ao contrário, então ele tem que fazer uma manobra, ele tem que manobrar para fazer esse trajeto. Já no caso aqui do que o profeta está falando, esses objetos, eles não precisavam fazer manobras. Por que eles não precisavam fazer manobra? Suponhamos que o objeto voador fosse fabricado com motores de altíssima cavalagem e vapor. Esses motores ou turbina de altíssima potência fosse projetada para ocupar os quatro cantos do objeto voador, como por exemplo os pontos cardeais. E assim acionava-se a turbina oposta à direção desejada pelo piloto. Então não tinha necessidade de fazer manobra, não havia necessidade de fazer nenhum tipo de manobra. Isso é uma tecnologia que ainda é desconhecida da nossa ciência, da nossa tecnologia atual. Um dia vai se tornar conhecida, mas no momento não é. Vamos continuar acompanhando aqui a linguagem do profeta Ezequiel. O versículo que eu quero abordar aqui, deixe-me ver aqui, semelhança de homem e tal, e assim eram os seus rostos, deixe-me procurar aqui, versículo 13, e quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era com brasas, tal, é isso mesmo, versículo 13, e quanto ao aspecto dos seres viventes, aqui o seu aspecto era como brasas de fogo, com uma aparência de lâmpada, o fogo subia, descia por entre os seres viventes, o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos. Agora veja o verso 14. E os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Ele está falando da velocidade desses objetos que ele está falando de animais. Eles corriam e se transformavam como se fosse relâmpago, como se fosse raios. O que Ezequiel está vendo, meu amado irmão, não há dúvida que ele está vendo um objeto desta natureza, só que está se deslocando em altíssima velocidade. Um objeto de metal que tem asa, que tem isso, que tem aquilo, mas que está se deslocando em altíssima velocidade. Então ele diz, os animais corriam e se tornavam a semelhanças de relâmpagos. Acreditamos que
o que Ezequiel está querendo mencionar nesse sentido. Vamos abordar aí, aprofundar esse comentário do que Ezequiel está querendo abordar. Trata-se realmente de espaçonave em formato de disco, que se desloca pelo espaço na velocidade da luz e até superior à velocidade da luz. É por isso que Ezequiel está dizendo que os animais, que eu estou dizendo que são naves, que ele não sabia o que significava isso, mas ele está chamando de animais, corriam e se transformavam à semelhança de relâmpagos, velocidade da luz. Mas aí pode ser que céticos, críticos, estão me criticando, dizendo, nesta velocidade a matéria desintegra-se, como disse Albert Einstein, porque na velocidade da luz se desintegra. Agora só que estes desconhecem que essa nossa terrinha, que esse nosso planetinha, é apenas uma pequeníssima astronave em relação ao universo. Assim como o sábio cientista disse, acelere a matéria a 300 mil km por segundo, eleve isso ao quadrado, então o resultado será energia. Quando Albert Einstein disse isso, quando ele fez esta afirmação, os homens conheciam apenas velocidade de 60 km por hora, a velha Maria Fumaça. Tal afirmação para a época parecia loucura. Para a ciência da época, para a teologia, isso foi heresia. E hoje, o que é que nós podemos dizer? É loucura, é heresia, foi bobagem de Einstein? Ou isso está comprovado? Nós não estamos falando de objetos da Terra, nós estamos falando de objetos de uma outra dimensão, de objetos que vêm de um outro espaço, de uma outra localidade, de um outro lugar. E Ezequiel diz que esses objetos, eles corriam, eles voavam na velocidade da luz, eles se deslocavam e se tornavam a semelhança de raios, de relâmpagos. Eles iam e eles voltavam, eles iam e eles voltavam. É um tipo de metal que ainda nós não conhecemos, que a nossa ciência ainda não conhece, ele não se desintegra. Eles voam muito além da velocidade da luz, tenha certeza disso, do que nós estamos falando. Como que nós podemos saber que esses objetos eram realmente objetos de metal, era algo dessa natureza? Como que nós podemos saber? Então, Ezequiel, o profeta, ele vai trazer uma descrição para abordar esse sentido. Vamos estar analisando isso aí, o aspecto aqui. Verso 16, o aspecto das rodas e a obra delas, porque no verso 15 ele diz, vamos abordar aqui, e viu os seres viventes, e eis que havia rodas junto à terra, junto aos seres viventes, e uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas era como a cor de berilo, e os 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Ele vai novamente dizer no verso 17 que elas não se viravam quando andavam. Algumas traduções vai falar berilo, outras traduções vai falar turquesa. Então, os tais objetos, como você está contemplando aqui, ele tinha a cor de berilo ou cor de turquesa. Tanto o berilo quanto a turquesa são metais. Então, o profeta menciona as tais rodas e diz-nos ele o aspecto das tais. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Era como se estivesse, vou passar aqui o mouse para você ver, uma roda maior no meio de uma roda, no meio de uma roda menor. Então era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. E tinha cor de turquesa. A turquesa ou o berilo, como está escrito lá, nessa tradução que eu estou utilizando aqui, tanto a turquesa quanto o berilo são metais. Nós vimos novamente a evidência do metal. Então, nós podemos deduzir que as tais rodas, ou simplesmente a nave celeste, que Ezequiel está vendo, era construído de uma espécie de metal que o profeta Ezequiel compara com berilo ou com turquesa, que ele bem conhecia. Agora, tem um fato importante que eu quero que você
olhe esse detalhe novamente, porque você pode dizer, não, o presbítero Juvaí está falando bobagem. Então, vamos ver aqui, verso 17, andando elas, andava pelos seus 4 lados, não se virava quando andava. Verso 18, e os seus aros das rodas, eram tão altos que faziam medo, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Preste atenção a esse detalhe aqui, do versículo 18, e os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. O que é cambota? O que é camba que Ezequiel está falando? Camba ou cambota, que ele está mencionando aí, algumas traduções traz camba, eu peguei aqui a palavra cambota nessa tradução, é a metade da roda do velho carro de boi. Então ele está pegando aí a metade da roda do velho carro de boi que ele bem conhecia. O que é que ele está chamando de camba ou cambota? É isso aqui, este aro aqui, este aro aqui. Este aro que você está contemplando aqui, que ele está falando, é grande, é alto, que mete medo. E estava cheio de, isso aqui, essas luzes aqui, ele chama de olhos. Estava cheio de olhos ao redor. Novamente isso aqui, camba ou cambota. Ele está chamando este aro aqui de camba ou cambota, e que estava cheia de olhos ao redor. Deu para você entender, meu amado, o que são olhos que ele está mencionando aqui? As cambas, as cambotas, que estão cheias de olhos ao redor. Então, é isso que o profeta está falando. Você tem alguma dúvida do que a Escritura diz, do que a Bíblia menciona, do que a Escritura está mencionando no livro do profeta Ezequiel? Isso diz respeito à nossa fé. O nosso conhecimento sobre Deus está muito aquém da verdade, da realidade, daquilo que nós realmente precisamos conhecer, daquilo que nós realmente precisamos entender. Então veja, meu amado, como que o profeta está mencionando o tal objeto voador, que gera uma força, que gera uma energia. Agora vamos continuar aqui, vamos voltar lá no texto bíblico aqui. Acompanhe comigo aqui esse texto bíblico, que isso vai ser importante para você. Versículo 19, e andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando os seres viventes, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito quer que iam. O que ele está chamando de Espírito aqui, nada mais é do que as turbinas que aceleram o objeto voador. Não é Espírito em si, mas é aquilo que está acelerando o objeto voador. Agora veja, a semelhança do trono na parte superior, no alto do objeto, no alto do bicho, no alto do animal que Ezequiel está mencionando, e você tire a sua própria conclusão. É o versículo 26. Aqui você vai ter o texto, a descrição do que ele está complicando, do que ele está falando, do que ele está esclarecendo. Agora veja, porque essa parte aqui é muito importante. Versículo 25, e aí a gente chega no 26. Veja lá. E ouviu-se uma voz que vinda do firmamento, que estava por cima de suas cabeças, parando eles, abaixava suas asas. E por cima, vou grifar aqui, vou deixar em negrito aqui, para você ver. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia pedra de safira. E sob essa espécie de trono, havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele. Então Ezequiel contempla o quê? Ele contempla que na parte superior, na parte mais alta do animal, que ele está chamando de animal, que eu estou dizendo que é um objeto voador, que é uma espaçonave celeste, talvez nessa parte aqui, deixa eu pegar essa outra imagem aqui, nessa parte superior, que ele chama de cabeça, ele está dizendo que tinha um trono, tinha uma poltrona, e nesta poltrona tinha um homem sentado sobre ele. O profeta agora começa a descrever a parte superior da nave celeste. Faz menção ao imenso barulho provocado pelas turbinas vapor, apesar do profeta dizer que esse imenso barulho
que ele ouviu seria das suas asas batendo uma na outra. Isso é loucura, isso não existe. Você já sabe que tem que ser, se isso é uma classe de anjo, porque depois vai se entender que isso é um querubim. Então você imagine aí o que é um querubim. Se é um querubim, ele diz que o barulho que esses querubins faziam era uma asa batendo na outra. Isso não se coaduna com a realidade. Não é, precisa ser muita asa para bater e fazer o barulho que ele disse que era como o barulho de uma cachoeira. O profeta está mentindo? Não, ele não está mentindo. Ele está descrevendo aquilo que ele entendia. Mas na parte superior, a qual ele chama de cabeça, havia uma espécie de trono, ou simplesmente uma poltrona. E no tal trono estava a semelhança de um homem sentado sobre ele. Imagine quem é esse homem. Quem é este homem que está sentado na poltrona? E se for o querubim um anjo, isso eu quero desmistificar a partir desse vídeo de uma vez por todas. Isso é para desmistificar, para nunca mais ninguém ficar acreditando que querubim é um anjo com 6 asas, com 10 asas, com 20... Quantas asas você queira colocar no querubim? Então o querubim não é um anjo com 4 asas, com 6 asas, como você acreditou até hoje. Por quê? Se o querubim é um anjo com 6 asas, com 4 asas, como você acreditou até hoje, nós vamos desmistificar isso aqui, esse anjo carrega um homem dentro da cabeça. Quem é este homem que está sentado nessa poltrona, que está querendo transmitir alguma... O profeta está dizendo, está transmitindo algo para a gente. Porventura seria o piloto que transporta, que conduz esse querubim? Que conduz essa nave espacial, que conduz esse objeto voador? Você tem alguma dúvida do texto bíblico? Não sou eu que estou inventando, eu não estou pegando nada aqui inventando. Ou você vai dizer, não, é Deus, então Deus anda dentro de um querubim? Deus anda dentro da cabeça de um querubim, e dentro da cabeça do querubim tem uma poltrona, e tem um homem sentado sobre ele? Ou você vai acreditar que nós estamos falando aqui algo real? Não há dúvida, trata-se do anjo piloto, se é que anjo realmente existe. Para mim é um extraterrestre, para mim é um homem vindo dos céus, um homem celeste, alguém que está conduzindo essa espaçonave, não há dúvida disso. Então este homem, ele estava sentado na parte superior da espaçonave, da qual o profeta está chamando de cabeça do anjo, de cabeça do querubim. É a parte superior. Eu vou passar o mouse aqui, é nessa parte aqui, ou aqui no centro, onde ele está. E ele está sentado numa poltrona conduzindo o objeto voador. Vamos voltar aqui no texto de Ezequiel para a gente concluir esse vídeo. Não pare, vá até o final, veja o vídeo por completo. Veja o que diz aqui, versículo 27. Vou grifar novamente. Deixa grifado aqui. E vi com uma cor de âmbar. Então veja que o homem também, que está sentado no trono, tem a cor de âmbar. Aí eu não creio que seja uma cor negra, mas você lembra que no início do vídeo eu disse que o âmbar ele tem a cor negra, a cor parda e tem a cor também de amarelo transparente. Só pode ser o amarelo transparente. Por que só pode ser o amarelo transparente? Por causa da referência que o profeta está mencionando aqui. E vi como a cor de âmbar, com aparência de fogo. Então era um homem que tinha aparência de fogo pelo interior dele e ao redor. E desde os seus aspectos, dos seus lombos e daí para cima. E desde os seus aspectos, dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Então seria uma pessoa que tem o domínio total daquilo que nós chamamos de mente, que pode se apresentar como um ser humano de carne e osso e que pode se apresentar como um ser humano que a gente chama de espiritual, que na verdade é energético, é um ser humano de energia, que tem condição de se apresentar como um ser de energia e que tem condição de se apresentar como um ser de carne e osso. Então, o que o profeta está mencionando aí, o que ele está abordando aí, esta é a verdade nua e crua. Esta é a verdade nua e crua. É verdade que tem que vir à tona, que precisa vir à tona. Deixa eu ver se eu separei mais alguma imagem aqui. Claro, ele está abordando aqui, claro, peguei essa outra imagem aqui, ele está mencionando, mas não é, a visão não é essa, não é roda separada, aqui não tem asa nenhuma, mas aqui teria um homem no meio também, que está dentro das tais rodas, não acredito que seja algo dessa natureza, tá mais para isso aqui, para essa imagem do que você está vendo, ou esta imagem aqui, mas também
dentro do campo de pesquisa, você vai encontrar essas imagens referindo-se ao profeta Ezequiel. Então, Ezequiel, o profeta, meu amado, ele traz uma descrição, uma abordagem completa daquilo do capítulo 1, onde ele aborda essa visão celeste, onde ele aborda essa visão dos céus, e ele traz um revelar daquilo que nós conhecemos como querubim, e o que é realmente um querubim. E isso diz respeito a coisas que a gente ainda não conhece, ou a gente tem como coisa errada. Mas veja bem, meu amado, isso está para se revelar, isso vai ser revelado, essas verdades vão vir à tona, e muitas pessoas vão ficar estarrecidas, porque vão dizer, a Bíblia ou a Escritura, ou seja, como você queira entender, não fala disso, ou nunca falou, e a Escritura sempre falou, sempre abordou, sempre mencionou. Você foi que não